Olá! Continuamos nossa aula de História falando sobre as formas de domínio na Europa medieval. Desde a antiguidade, a maior parte da população europeia vivia do trabalho no campo. A nobreza sempre se distinguiu do restante da população, mas durante a Europa medieval, esse tipo de relação recebeu novos nomes. Vamos conferi-los. Na página 42, aprendemos que senhorio era o tipo de relação econômica, social e militar exercida entre membros da própria nobreza e da nobreza com relação a outras classes, como os camponeses, por exemplo. A diferença da nobreza para os trabalhadores camponeses estava na posse de terras. Enquanto os camponeses trabalhavam nas terras da nobreza, esta, por sua vez, possuía grandes domínios territoriais. Além disso, existiam alguns pagamentos que eram feitos por parte dos camponeses para a nobreza rural. Alguns desses pagamentos poderiam ser feitos em forma de trabalho ou de entrega de produtos. Já na página 43, nós encontramos o significado de três expressões usadas para se referir a trabalhadores da Idade Média. São elas dependentes, escravizados e servos. Faça a leitura com atenção e perceba a diferença existente entre as três classes. A partir do século IX, teve início também o contrato entre membros da própria aristocracia. Na página 44, vemos um exemplo desses contratos. Era o contrato feudo-vassálico. Com este tipo de acordo, um nobre, que ficava conhecido por sucerano, oferecia a outro nobre, chamado vassalo, bens e rendas em troca da sua fidelidade militar. Na mesma página ainda, você encontra uma imagem representando esse tipo de acordo e depois as atividades que você deve responder no seu material. Agora, na página 48, vamos aprender um pouquinho mais sobre a Idade Média. Acompanhe a leitura do texto. A diversidade é a principal característica da história da Península Ibérica, entre os séculos VI e XVI. A história da Península Ibérica é a história dos suevos e dos visigodos, entre os séculos VI e VII, dos muçulmanos do Califado de Córdoba e dos cristãos dos reinos setentrionais em meados do século X, da Reconquista dos séculos XII e XIII, bem como das coroas de Portugal, de Castela, de Navarra, Aragão e Granada. Em épocas diferentes, existem ou coexistem múltiplos elementos, na paz ou na guerra, dotados de uma vida própria, que obriga o especialista a interessar-se de preferência por um ou por outro, sem nunca esquecer que trabalha sobre a parte de um todo. Esse trecho faz parte de um texto chamado de História Medieval na Península Ibérica. Após fazer a leitura do segundo texto e do mapa que trata sobre a Península Ibérica no início do século VI, você pode responder as questões que seguem. Nas páginas 52 e 53, você encontra um artigo sobre a Idade Média. Nele, você deve encontrar nomes de costumes, instituições ou objetos que têm origem no período medieval. Circule cada um deles no seu material. Agora, na página 55, nós chegamos ao nosso banco de dados. Você pode respondê-lo fazendo uma revisão de tudo que estudamos até o momento. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de História e eu vejo vocês no próximo vídeo.